sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje falando sobre 5 tipos de criatividade, olha só. Mas antes, deixa aqui o seu like. Lembra também de comentar, porque eu vou responder cada um dos seus comentários. Lembra também de compartilhar com todos os seus amigos e pessoas que você ama. Como é que é? Você não se inscreveu aqui embaixo? Aperta nesse botão vermelho e lembra também de ativar o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo no canal, não é mesmo? Então bora lá! Gente, hoje a gente vai falar sobre os 5 tipos de criatividade. Mas antes eu vou te fazer uma pergunta. Você é do tipo que fala assim, ai, eu não sou criativo, eu não tenho criatividade para nada. Hoje eu vou te mostrar que isso não é bem assim, que você realmente tem algum tipo de criatividade aí na sua cabeça. Antes, uma pausa para o meu caderninho. Que fofo! Então, o primeiro tipo de criatividade é a criatividade mimética. Nas pessoas que possuem essa criatividade, elas são capazes de copiar as coisas com maestria. Elas conseguem copiar aqueles desenhos de um jeito que você fala, foi uma máquina que fez essa cópia, não é verdade? São aquelas pessoas que conseguem copiar bem as coisas. Às vezes elas veem um projeto e elas conseguem fazer uma ótima cópia desse projeto em um outro lugar, conseguem reproduzir de forma muito fiel aquilo que elas assistem. Segundo tipo de criatividade, a criatividade analógica. Nas pessoas que têm essa criatividade, elas conseguem resolver problemas mais complexos. São aquelas pessoas que conseguem ter umas ideias quase que de Einstein para resolver um determinado problema que a maioria das pessoas não iria conseguir resolver essa situação. Está se identificando? Coloca aqui nos comentários se você está já percebendo qual é a sua criatividade mestra. Tipo de criatividade, número 3, dissociativa. Pois é, esse nome aqui. Nessa criatividade, as pessoas têm a famosa eureka ou também o insight. São pessoas que do nada têm uma ideia, mas essa ideia, a maioria das vezes, ela está baseada numa coisa que já é familiar para elas, junto com uma ideia que veio do nada. E esse é o tipo de criatividade que eu tenho. Do nada, eu tenho umas ideias assim, mas sempre é uma coisa familiar e eu tenho uma ideia sobre essa questão que é familiar, trazendo um conceito novo para uma mesma coisa, sabe? 4. O tipo de criatividade agora é a narrativa. Esse é o meu tipo de criatividade, um dos mais fortes que eu tenho. Nesse tipo de criatividade, essas pessoas são capazes de criar histórias, desenvolver enredos, criar personagens, tramas, descrever cenários, juntar as histórias, coisas que aconteceram no começo da história, o autor consegue lembrar lá no final. São pessoas que conseguem contar uma história para você com uma ordem cheia de coerência. Não é aquela pessoa que canta assim, era uma vez, é um casal, 2, não sei. Lá do início, era um casal, resumindo. Sabe essa música? Então, essas pessoas provavelmente não têm esse tipo de criatividade narrativa, que conseguem contar uma história. Quinto e último tipo de criatividade é a criatividade intuitiva. São aquelas pessoas que conseguem do nada ter uma ideia. E nesse caso, elas não precisam de uma ideia prévia sobre o assunto. Elas podem ter uma ideia do nada. E principalmente essas pessoas conseguem melhorar as coisas. São aquelas pessoas que às vezes são meio chamadas de cri-cri, que vê alguma coisa acontecendo e já fala, olha, isso poderia ser de tal jeito, você poderia mudar isso aqui, colocar pra lá, subir esse negócio aqui e tal. São aquelas pessoas que conseguem melhorar as coisas. Elas têm essa capacidade de desenvolver aquilo que já existe, fazer com que ele se torne ainda melhor. Tá me entendendo? Ah, Samela, mas eu percebi que eu tenho mais de uma. É isso mesmo. Às vezes a gente tem 1, 2 ou até mesmo 3 criatividades juntas. Mas 5, não. Só se você desenvolvê-las elas estudando e praticando. Mas naturalmente a gente só tem 2 ou até 3 muito estourando. E aí?
Conseguiu identificar qual é a sua criatividade? Isso é muito importante para os seus projetos, para você lidar com as pessoas nos seus projetos de trabalho, em eventos, na igreja, na sua casa. Você consegue perceber como é que a mente dessa pessoa funciona diante de um problema, ou diante de um projeto, uma grande ideia que você quer fazer. Como chamar as pessoas certas? Qual é a pessoa ideal para tal tarefa? Procure qual tipo de criatividade que ela tem, porque com certeza isso vai te ajudar. Beleza? Lembra de deixar aqui o seu like, de comentar, porque eu vou te responder, de compartilhar com todas as pessoas que você ama e também se inscreve nesse canal lindo, clicando nesse botão vermelho e também ativando o sininho para receber notificações. E lembrando que as minhas outras redes sociais também estão aqui embaixo no box de informação. Sempre quis falar isso. Tamo junto, gente. Um grande abraço.